Aleluia! Eu acho que pode apagar a luz de novo. Aleluia! Irmão, deixa eu te dizer, você foi comprado. Deixa eu te dizer, irmão, você não está mais sobre o jugo do diabo. Você não está debaixo da condenação do inferno. Você já não vive mais na antiga lei. Hoje você está numa nova aliança. Hoje você está num novo lugar. Você está numa nova posição. Você foi transplantado. Ele tirou você do lamaçal de trevas e te colocou. Ai, irmão. Você foi comprado. Você foi justificado, irmãos. Não foi um preço que nem eu nem você pagou. Muito pelo contrário, Ele pagou esse preço por mim e por você. Ô irmão, essa música eu amo ela. Fazia tempo que eu não escutava. Ô música boa, irmão, eu quero cantar de novo essa realidade. Eu fui comprado. Eu fui comprado. Quando o diabo quer me cobrar uma coisa, eu falo, eu fui comprado. Quando ele vem falar uma coisa, eu falo, já foi pago. Não fui eu que paguei não, mas alguém pagou por mim. Aleluia, irmão. Nós te damos honra, glória, louvor, Pai, porque nós entendemos a posição que o Senhor nos colocou, Pai. Não queremos viver no engano, não queremos viver, Pai, aquém daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós não vivemos o Evangelho, Pai, aonde o homem fica no centro, mas nós vivemos o Evangelho aonde Jesus é o centro, Pai. Aonde Jesus é o centro das nossas vidas. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, que a sua palavra diz que o Senhor olhou para cá e não viu um justo sequer. Mas o Senhor falou, eu vou mandar o meu filho. Oh, eu vou mandar o meu filho. E por meio dele, ele nos pagou. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e nós te honramos, Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Que músicas maravilhosas foram selecionadas para essa noite, amém? Você pode se sentar, fique à vontade. Não que os outros dias não são, irmão, mas hoje foi a graça real, rapaz. Eu voltei no passado hoje, ó. Eu voltei lá na igreja quando a gente estava lá embaixo, não sei se você lembra. Ô, meu irmão, como é? Deus tem coisas melhores ainda também, amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu preparei algo para essa noite, mas até mesmo baseado naquilo que tem sido cantado, eu creio que Deus tem coisas melhores e maiores, o Espírito Santo ele é livre nesse lugar. Essa realidade que você cantou, irmãos, ou talvez você não tenha cantado, mas que você apenas escutou aí no seu lugar, ela é firme no seu coração? Você está em Cristo, irmãos. Você tem essa consciência de que você foi comprado por um alto preço.
Você tem essa consciência, irmãos, de que hoje você já não vive mais subjugado pelo diabo, pelos poderes das trevas, mas hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? E eu vou te dizer, irmãos, eu quero ir mais embaixo. Você sabia que você não é mais pecador? Quer dizer, você eu não sei, né, irmão? Estou falando para quem já tem Cristo como Salvador. Para quem já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, você saiu desse ser chamado pecador. E antes que você ache, julgue que seja heresia aquilo que eu estou falando, irmãos, nós somos uma igreja da palavra da fé. E que Deus me livre, irmão, de eu pregar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu quero pregar aquilo que está na palavra. E eu costumo dizer, irmão, se a Bíblia falasse que eu era pecador, eu era o primeiro a subir no púlpito e falar eu sou pecador. Porque, irmão, se a Bíblia fala, acabou. Não tem conversa. Amém? E eu já gosto de abrir já no ninho, Romanos 3. Uma passagem, irmãos, muito utilizada para esse contexto. Deus é bom, né, irmão? É engraçado quando você começa a ministrar, né, e você escuta os pregadores que falam assim, eu preparei uma mensagem, mas Deus deu outra. Eu ficava assim, conversa. Eu preparei uma mensagem, mas quando eu subi, veio outra mensagem, eu falava, conversa. Sou casado nordestino mesmo, né? Conversa, impressionante, né? Eu falava, mentira, até parece, né, ô irmão? Só um dia talvez você entenda, impressionante. Mas eu gostaria que a gente começasse orando, se você já achou em Romanos 3. Feche os seus olhos para que a gente possa orar. Pai, nós oramos, Senhor, para que de fato o Seu Espírito seja livre nesse lugar. Que a Sua graça, que a Sua unção, Pai, seja derramada sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, Pai, de uma forma constante. Obrigado porque nesse lugar a Sua palavra ela é pregada, Pai. Eu me submeto à unção do Teu Espírito, eu me submeto à Tua graça, Pai, e aquilo que eu falei para os meus irmãos, eu falo constantemente para o Senhor, eu reforço em oração. Eu não quero pregar o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho mais legal, Pai. Eu quero pregar aquilo que o Senhor quer que eu pregue, Pai. Então, no nome de Jesus, eu oro para que essa noite, de fato, seja uma noite de libertação, Pai. Uma noite de curas, uma noite de transformação, uma noite de sonhos sendo renovados, Pai. Uma noite de cadeias sendo quebradas, Pai. Eu creio, Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. E se você achou, irmãos, Romanos 3, nós vamos ler a partir do verso 21, mas para que você entenda o contexto, Paulo está conversando com o pessoal lá, escrevendo essa carta de Romanos, e ele está falando com o pessoal lá, olha, não existe diferença entre judeu e grego. Ou seja, não existe diferença entre judeu e gentil. Ele está falando, olha, todos precisam de Deus. O cerne que ele estava querendo dizer é, ainda que você seja judeu, ou seja, ainda que você seja daquele povo de onde Jesus saiu, você precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor. O cerne daquilo que Paulo estava dizendo era o seguinte, olha, você pode ser judeu. Deus de fato foi Deus do povo judeu, mas ainda que você seja judeu, é necessário que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque a salvação vai vir por isso. Então ele estava falando que nesse caso aqui não existia distinção entre judeu e gentil. Ou seja, não existia distinção entre quem era judeu e quem não era judeu. E no verso 21 dá sequência dizendo assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada, verso 19, diz assim, ora sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha só. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então olha o verso 19, o que o verso 19 diz? Que na lei, todo mundo é culpável perante Deus. Irmãos, não há um justo sequer. E agora? E agora, José? Lucas, você está falando aí que quem tem Cristo não é mais pecador. E quem está em Cristo não é mais pecador, mas a palavra você acabou de ler, que a Bíblia diz que todos são culpáveis perante Deus. E agora, hein? Como é que faz? A Bíblia é tão perfeita que ela se justifica. Ela não parou aqui que todos são culpáveis diante de Deus. Mas olha só, aí o verso 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí olha o verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então lembra, qual é o assunto que Paulo está tratando aqui? Eu não sou professor, irmão, mas Deus vai me ajudar. Um som vai estar aqui daquele jeito, em nome de Jesus. Mas olha só, como que nós começamos falando? Que Paulo estava dizendo que a diferença entre judeu e grego. Ele estava fazendo essa comparação. E o verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma mentira, irmão? Não é. Todos nós carecemos da glória de Deus. Agora, quantos ministérios, irmãos, em nome de Jesus, não estou tacando pedra em ministério nenhum, tanto que eu não vou citar nome, nem sei o nome de ministério que faz isso, mas a gente sabe que tem. Quantos ministérios, irmãos, vivem baseado nesse versículo? Dizendo, pregando, ensinando de quê? De que todos nós somos pecadores, vermezinhos, não valemos absolutamente nada, usando o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu vou te dizer, irmão, graças a Deus, depois do 23 vem o quê? 4. Tem um versículo depois do 23. E tem algumas versões, irmãos, que usam uma palavra que eu amo, ela no português. É por isso que eu sei que eu não sou professor. Essa palavrinha se chama mas. E existe uma diferença, irmãos, entre o mais, o i, e o mas. A gente até vê algumas pessoas que erram, né? Às vezes usam. Mas eu não sou professor, hoje eu vou te ensinar. O mais. Você vem para a igreja, ouvir a palavra e ainda ensinar, né? Oh, Deus é bom, né? Eu não sou professor não, irmão, mas eu estou te falando, o negócio vai ser bom, né? É forte, é forte. O mais, com i, ele tem o sinal de adição. Amém? Eu estou certo até aqui, se tiver um professor que quiser me corrigir, você fica à vontade. O mais com i, ele é sinal de adição. Então, por exemplo, se eu vir e falo para você que eu tenho uma Bíblia aqui, mais 3 Bíblias em casa. O que você imagina? O pastor tem 4 Bíblias, porque se ele tem uma aqui, mais 3 em casa, 4, ou seja, é uma área. Agora, o mas, sem o i, significa, para você ver, o que né? Significa que aquilo que foi dito atrás tem um outro significado. Ou pode dizer outra coisa. Amém, irmão? Ô, irmão, vocês são ungidos mesmo, viu? Eu falo para você. Levanta a mão, irmão, em nome de Jesus, levanta a mão. Bate palma não, levanta a mão. O negócio aqui é de Deus. Você vê, mas o mas, ele traz esse sentido de contradição. Como assim? Não é que aquilo que disse era mentira, mas mudou a realidade. Não é que o que estava no versículo anterior era mentira, mas a realidade agora é outra. Por exemplo, eu posso dizer, eu já fui magro, mas eu casei. E uns quilos veio com o casamento. Agora é mentira que um dia eu fui magro? Não. Mas a minha realidade mudou, eu estou em outra. A realidade mudou. Mas. Aí olha só, irmãos, o verso 24 diz, mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas você foi justificado. Irmão, você já foi pecador, você já foi vermezinho, você já não valeu nada, mas algo aconteceu. Mas alguém pagou um preço. Mas alguém fez algo que eu e você não poderíamos fazer. Mas a nossa realidade mudou, irmão. Hoje nós estamos em Cristo. É por isso que eu digo, irmãos, a Bíblia, ela de fato, ela se explica, irmãos. Mas a gente precisa entender o contexto, a gente precisa fazer o rema. Para não cair, irmãos, no engano. O povo perece por falta de entendimento. Muitas das vezes, irmãos, essas pessoas que vivem dizendo, eu sou pecador, eu não estou valendo nada. É por falta de entendimento daquilo que Cristo fez. Aleluia. No verso 27, Romanos 3, a Bíblia diz assim, onde pois a jactância? Ou, para você entender melhor, onde pois a vanglória? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ô, irmão, eu posso não ser muito inteligente. Acho que você viu pela aula que talvez eu não seja mesmo. Mas, irmãos, uma coisa eu faço. Eu amo a palavra de Deus.
Uma coisa eu faço, o que ela diz a respeito da minha vida é o que me governa, é o que me guia. Então, irmãos, a Bíblia diz, está escrito claramente no versículo que a gente leu, justificados pela fé. É esse que é o entendimento que muitas pessoas não têm. E achar que quando a gente fala que é justificado, significa que é uma graça de libertinagem, que pode fazer tudo. Irmãos, perceba o equilíbrio perfeito da palavra de Deus. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Olha o equilíbrio, você consegue entender como a Bíblia ela é perfeita no equilíbrio? Paulo, certo momento da Bíblia fala, olha, vocês são livres, mas não usem da liberdade para fazer atos de libertinagem. Percebem o equilíbrio? Irmão, todo extremo é beira. Um abismo leva de fato a outro abismo. Você viver uma vida dizendo, eu sou pecador, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, é um abismo. Agora, você viver um abismo também de dizendo, eu sou justificável, eu posso tudo, eu posso pecar, nada vai acontecer comigo, o dom de Deus é irrevogável, é outro abismo. Qual é o equilíbrio que nós temos? A palavra. Não é porque eu sou justificado que eu vou viver numa vida de libertinagem. Aleluia. Glória a Deus. Por causa disso. Irmãos, e eu digo, irmãos, o que a gente vai fazer no Rema, eu já dei esse testemunho várias vezes, eu dou graças a Deus, eu sempre falo isso, não respeito à denominação, e graças a Deus eu tenho de fato isso no meu coração. Existem ministérios maravilhosos, irmão. Jesus não veio só para a igreja Verbo da Vida, não. Graças a Deus, ele não veio por uma placa. Mas eu, de fato, irmãos, eu dou graças a Deus eu já ter me convertido nesse ministério, porque pensa de alguém que não gostava de crente. Eu não sei, você gostava de crente. Vários e vários motivos. Mas quando eu me converti, irmão, o ponto que eu quero dizer da graça a Deus eu ter me convertido nessa igreja, mas é pelo fato da palavra ser pregada. Uma das coisas ser o caráter de Deus ser pregado. Porque como era ruim, irmãos, você escutar uma pessoa que era crente e você já pensar que ela não tinha caráter por ser crente. Era assim que eu vivia. É verdade. Porque uma das coisas que eu já percebi de uma pessoa que ama falar que é pecador, em nome de Jesus eu falo isso em amor de fato, mas eu não sei se você já parou para pensar, é muito mais fácil você falar que é pecador do que você é justificável. Eu vou te mostrar como. Um homem, por exemplo, que ele é viciado em pornografia. O fato dele ser viciado em pornografia ou adultério, coisas horrorosas semelhantes, como ele já se vê como pecador, quando alguém confronta ele a respeito disso, ele diz, quem é você para me julgar? Eu sou pecador, eu reconheço. É muito mais fácil você falar que é pecador mesmo. Por quê? Porque quando você se coloca como pecador, você não eu sou pecador mesmo, é característica, porque o que o pecador faz? Isso, irmãos, o que o pecador faz? Peca. Então ele já pensa que a natureza dele é essa. Ele vai querer resistir àquilo? Ele pode até querer, mas a natureza dele, que ele pensa, eu sou pecador, é normal para mim. Agora, irmão, quando você entende que você é justificável em Cristo, e você, por exemplo, tinha o hábito de mentir, mas você entende que é justificável e mentira não faz parte do cristão, quando você mente, o que você faz? Opa, essa não é minha realidade. E você entende o que? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Irmãos, entenda, muitas das vezes, olha, som do seu coração. Para se você não escuta um pregador dizer que você é justificável, você não acha ruim, porque não é porque você se sente muito confortável sendo pecador. Mas eu vou falar até de novo. Nem eu raciocinei, ó, para você ver. O que eu queria dizer era o seguinte, irmãos, presta atenção. Às vezes você fala que você é pecador e você não quer sair dessa situação porque você está confortável nela. Agora, você falar que é justificar vai te trazer mudança. Às vezes vai ter que parar de mexer no Instagram. Rapaz, eu vou falar para você, ó, que eu vou continuar pregando, irmão. Irmão. Você vai ter que mudar hábito. Ô, irmão, não dá corda, não. Ó, pra você ver, então vai mais uma que eu escutei no Rema, irmão.
Porque é o seguinte, quando é o diabo a gente expulsa, agora quando é caráter tem que tratar. Eu avisei para não dar corda, irmão, agora segura. Mas, irmãos, eu digo para vocês, como nós ouvimos, nós estamos em Cristo. Aquilo que nós precisamos de mudar, irmãos, Ele dá graça para isso. Ele dá habilidade, Ele dá unção. Não interessa se você ficou 30 anos condenado nesse pecado, 30 anos adulterando. Uma vez que você entende essa realidade, irmãos, e você quer mudar, Deus pega na sua mão. Na verdade, Ele não pega na sua mão, Ele está dentro de você e fala, eu estou aqui dentro, eu vou te ajudar. Mas para isso você precisa entender, eu fui justificado. E o que me impressiona, irmãos, é que, voltando a falar disso, do reino, a gente acaba tendo, você converte, você acaba tendo de outras tal. E eu vi as pessoas ficando indignadas, né? Manassés Guerra, ele fala um negócio que é fantástico, né? Você quer arrumar briga com o crente? Não vale nada ele. Mas aí, irmãos, fazendo rema, e eu... De onde que as pessoas tiram isso? Porque quando você lê a Bíblia, irmãos, você não vê no Novo Testamento, em momento nenhum, a Bíblia chamando nós, aqueles que converteram Jesus como salvador de sua vida, de pecador. Não tem... Um momento, a Bíblia chama aquele que é novo convertido de pecador. Aí talvez você pode dizer, mas João Batista chamou de raça de víbora. Ok, Jesus não tinha morrido. Está no Novo Testamento, mas Jesus não tinha morrido ainda. Em nenhum momento. Irmãos, como eu falei, eu já li Romanos 3, 23, eu quero te convidar a abrir lá em 1 Timóteo. Que às vezes, irmãos, são textos que eu imagino que sejam aqueles que trazem a maior confusão a respeito desse assunto. Primeira Timóteo, no capítulo 3. Aleluia. Oh, glória, olha para você ver. O versículo não veio aqui não, irmãos. Não é 1 Timóteo, não. Deus é bom, irmão. Mas ainda bem que a memória é boa, né? Não para lembrar o versículo, mas para falar o que está. É lindo, irmãos, porque Paulo está escrevendo para Timóteo o seguinte. Ele está falando daquele momento que ele fala, olha, porque Deus é fiel, porque a mim foi me considerado o ministério da reconciliação. E ele fala, eu que em outro momento era blasfemo, pecador, perseguidor, e fui o maior dos pecadores. Paulo, ele fala isso. E dos pecadores eu fui o pior. E realmente, irmãos, quando você olhava para Paulo, para aquilo que Paulo fez, e aquilo que a Bíblia destaca que Paulo fez, ele perseguia a igreja. Ele matava aqueles que reconheciam Jesus. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então sua vida acabou. E nisso daí ele também estava certo, irmãos, que dos pecadores ele era o pior. E a expressão que está na Bíblia é justamente essa, dos pecadores eu sou o pior. E as pessoas dizem, eu quero ser como o exemplo de Paulo, para falar que eu sou pecador, mas para andar como ele você não queria, né? Mas enfim, parênteses abertos. Mas agora, olha o tempo verbal que Paulo usa, depois você procura na sua casa essa passagem. Eu que em outro tempo, você vai ver que na sua Bíblia está assim, em outro tempo, fui blasfemo, perseguidor da igreja. E dos pecadores eu fui o pior. Deixa eu te falar, Paulo está falando no passado ou no presente? No passado. Se a gente pensa para falar em Pelé, eu gosto demais de dar esse exemplo, irmão, se a gente pensa para falar de Pelé, quando eu falo com você, qual é o maior jogador de futebol que existiu? Principalmente por a gente estar no Brasil, vamos falar Pelé. Agora, ele joga futebol hoje? Mas ele pode falar? Hoje ele não pode, né? Mas, por exemplo, as pessoas podem falar, olha, Pelé foi o maior jogador de futebol que já teve, mas ele não joga mais.
Mas ele ainda é. Ainda foi, no caso, o maior jogador que já teve. Era isso que Paulo estava falando. Paulo não estava dizendo que ele era pecador no momento que ele escrevia. Ele estava dizendo o seguinte: eu fui pecador. Agora, ele é tão perfeito, depois você lê a passagem na sua casa, que ele diz assim: e se a graça me alcançou, ela pode alcançar você também. Se a minha vida foi mudada, se a minha vida foi transformada, a sua pode. Esse é o cerne que Paulo prega. E outra passagem, irmãos, está lá em 1 Pedro. 1 João, desculpa. Hoje não teve esboço não, irmão. Deus me ajude, e você também. Que hoje, irmão, quer dizer, teve, né? Só não foi usado. Você achou 1 João? Primeira João, verso 8, capítulo 1, verso 8. Primeira João, capítulo 1, verso 8, esse é outro texto que, às vezes a gente vê que as pessoas se confundem um pouco na leitura dele. Porque diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pronto, Lucas, olha que maravilha. Agora você jogou por fora tudo que você pregou, né? Com a passagem que você leu. Calma, irmão, nós vamos chegar num bom lugar. Olha o que João está escrevendo na carta dele. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos a palavra de Deus mentirosa. Irmãos, de fato, se nós estamos aqui, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Não é que eu sou profeta do caos, irmãos, mas infelizmente eu erro, você vai errar. O que leva a entender também que não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe lugar perfeito, porque existem ministros que vão errar. O que nós oramos é para que o nosso caráter seja guardado. Para que isso seja guardado. Mas às vezes você pode ver a gente de mau humor. Uma vez eu lembro de uma pessoa que me fechou aqui em Lagoa Santa. Eu indo para a igreja, mal para você ver, no culto dos adolescentes, que maravilha, né? Naquela pressa, naquela velocidade, para precisar chegar na igreja, abrir igreja, tal, no começo do liga. Um carro vai lá e me fecha. Quando eu vejo o carro para dentro da igreja, junto comigo, eu estou assim, olha que maravilha. Aí o irmão sai do carro e fala: não, eu queria testar para ver se você é da fé mesmo. Eu falei: irmão, cuidado, pode ser que um dia você fique chateado comigo. Irmão, cuidado, irmão, com os testes que você faz. Irmão, nós não somos perfeitos, irmão. E volto a dizer, isso não é desculpa para errar, para ter falha de caráter, não é o nosso caso, irmão, graças a Deus. E eu não digo também, eu não prego o evangelho do tipo, olhe para Cristo e não olhe para mim. Não, irmão, pode olhar para mim. Eu não sou perfeito, mas se Paulo fala, olhe para mim, quer saber como Cristo vive, olhe para mim, eu posso dizer com Paulo. Quer saber como Cristo vive, olha para mim. Mas eu não sou perfeito, assim como Paulo também não era. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque de fato a gente erra, irmão. Você vai errar, eu vou errar. Agora, o fato de a gente pecar não faz a gente pecador. O fato de você errar te faz um erro? Agora pronto. Não faz, irmão. O pastor Márcio Butileiro, em Portugal, ele dava esse exemplo de uma forma maravilhosa, né? Que saudade. E ele dava um exemplo que era legal demais, que ele falava assim: se você dormir na garagem, isso não te faz um carro. Irmão. O fato de você pecar, irmãos, não te faz um pecador, porque um pecador, ele vive pecando. Não é a realidade de um justo, irmão. Nós que somos justificados, nós não vivemos pecando. A gente erra, mas nós não vivemos no erro. Existe uma diferença. O próprio apóstolo Paulo também fala: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu errei aqui, eu pequei, errei na forma de falar, errei de alguma forma, peço desculpa, mas eu sigo a rota, para o meu caminho, não vou viver nesse erro. Peço perdão para Deus, ele fala o quê? Que joga os meus pecados no mar, que se eu peço perdão para ele, ele joga os pecados no mar por amor a ele. Então pronto, eu sigo minha rota, sem esse erro. Mas nós não somos perfeitos. Ah, Lucas, mas aqui ficou claro, que se dissermos que não temos pecado, a Bíblia também não parou aí não, sabia?
Da mesma forma que depois do verso 23 vem o verso 24, depois do capítulo 1 vem o quê? Vocês são tão inteligentes. Dá para você ver. Irmão, quando muda de capítulo, não muda o assunto. Não é assim, irmão. Não é porque chegou no capítulo 2 está falando uma coisa totalmente diferente do capítulo 1. Agora eu quero que você leia comigo o verso 10, João 1:10, e logo em sequência nós vamos ler o 2:1, que diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ó meu Pai do céu. Deus é bom. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Oh, aleluia, irmão, para você ver. Se dissermos que não tem pecado, a gente faz a palavra dele mentiroso, mentimos. Aí logo, versículo seguinte, irmão. Eu não fiz nem malabarismo para dizer, peguei lá o que estava escrito lá no Velho Testamento para juntar com isso aqui. Não, irmão, no versículo seguinte. Mas filhinhos meus, eu escrevi isso para que vocês não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado. Se pecar, você continua justo, pede desculpa, mas vai para frente. Aleluia. Vai comigo em Romanos 8. Irmãos, e muitas das vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente meditar na palavra. Porque a Bíblia, irmãos, ela se explica. A verdade é essa, mas graças a Deus, irmãos, por livros maravilhosos, como nós temos na nossa livraria, que nos ajuda a discernir, que vem mastigado a palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, pelo Rema, que traz professores ungidos, através dessa palavra, para poder pregar e trazer ensinamento e conhecimento. Mas a Bíblia, ela se explica, irmãos. O que nós não podemos fazer é usar a Bíblia para engano, como muito é feito. Porque muitas das vezes, irmãos, eu falo como quem ministra, às vezes, irmãos, é até difícil da gente falar, é justificado. Ah, você é curado, você é sarado, você é rico. Nossa, Deus, parece um crime falar dentro da igreja que você é rico. Eu estou falando sério, irmão, parece um crime. Às vezes eu falo isso, parece que eu estou cometendo um crime. Sendo que a palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para que a gente fosse feito rico. Aí é coach, é pastor coach. Irmão, você tem noção do que você está pensando? Cuidado, irmão, para essas coisas não entrar no seu coração. Ah, é pastor que quer dinheiro. Irmão do céu, se eu quisesse dinheiro, eu estava trabalhando. Pelo amor de Deus, irmãos. E tem se levantado isso mesmo, mas a igreja não vai ceder. Tem se levantado mesmo teologia para falar que você é pobre e que não basta, né, pregar que é pobre, porque é condenar quem fala que Jesus fez pobre para ser feito rico. E volto a dizer, irmão, a própria palavra de Deus, de graças a Deus, né, ser rico é muito mais do que dinheiro, de fato. Prosperidade vai além de dinheiro, mas seu Deus é tão bom, irmão, que você lê Salmo 112 lá da sua casa depois para você ver. Que fala o seguinte, que na casa do justo, a prosperidade e riqueza. Então pronto, irmão, se prosperidade é muito mais do que dinheiro, Deus fala, então você toma prosperidade, toma riqueza também para você. Porque acabou com o velho. Mas às vezes parece que eu estou cometendo um crime, porque eu estou lendo a Bíblia. Olha para você ver. Eu não posso ler o versículo. E repara, lê lá Salmo 112, eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. E diz, na casa do justo. Então pronto, não tem. Aí os aqui falam, não, mas não tem justo. Então não tem justo. Então escreveu para que esse versículo? Para quem que escreveu esse versículo? Você consegue entender, irmãos, a lógica? Então é só na casa de Jesus que tem prosperidade e riqueza, porque é só Ele que é justo. Você consegue entender, irmãos, o malabarismo que faz? Eu volto a falar, irmãos, eu falo aqui, não é nem para você rir, não é nem estou de brincadeira, eu sei mesmo que eu não sou um cara muito inteligente. Mas assim, irmãos, de Bíblia eu entendo. Uma coisa na minha vida eu fiz, irmãos, eu estudei essa palavra. Uma coisa eu fiz na minha vida, irmãos, eu fiz o rema. Eu me dediquei, me dedico até hoje, me esmero, irmãos, por essa palavra. E eu volto a dizer, eu vivo baseado nela, não vivo baseado no Instagram, não vivo baseado no que os outros falam, não vivo baseado em que pregador X fala, não vivo baseado em que teólogo formado em grego, em hebraico e não sei o que fala, irmão, eu vivo naquilo que a palavra de Deus diz. Graças a Deus, irmãos. Em Romanos 8, abre comigo no verso 16.
Na verdade, verso 30, perdão. Aleluia. Verso 30 diz. Opa, peraí que mudou. Romanos 8, verso 30. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha o verso 31, irmãos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, você tem noção do que é isso? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Meu irmão, você e Deus é sempre maioria. Não interessa, irmãos, onde você está. Não interessa como é que está o seu trabalho, se você é o único crente, se você é o único isso, aquilo. Onde você está, irmão, você com Deus é sempre maioria. O maior habita dentro de você. A palavra de Deus diz que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim, habita dentro de você. Esse mesmo Espírito, irmãos. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? O que eu preparei para ministrar hoje, não sei nem, você vê, fortes em Deus, né? Oh, aleluia, né? Está aí. Mas eu queria ministrar, irmãos, eu preparei para ministrar a respeito de Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Muito mais, irmãos, do que... E as pessoas às vezes acham que o primeiro ministério, o primeiro chamado é ide. Ide por todo mundo. Não, o primeiro chamado é vinde. O primeiro chamado de Deus é vinde. Vinde a mim, Jesus fala. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós vemos aqui, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? O desejo de Deus, irmãos, é que Ele te fortaleça cada vez mais. E você entendendo essa realidade, rapaz, se Ele é por mim, quem será contra mim? Olha o verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ô glória! Quem tentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ô, irmãos, eu amo isso. É Deus que te justifica, irmãos. Eu volto a dizer, eu não estou pregando isso aqui para você viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de libertinagem, fazendo coisa errada, né, não, irmão? Mas quando o diabo quiser zombar na sua cabeça, pode falar: meu irmão, é Deus que me justifica. É Deus que te justifica. E muitas das vezes, irmãos, o diabo usa pessoas para fazer isso. Né? Rapaz, olha você. Ano passado estava daquele jeito, hoje quer fazer o rema. Hoje fala que é justificado. Eu lembro do seu primeiro casamento, o seu segundo vai ser diferente. Irmãos, é Deus que te justifica. É Deus que te justifica. E não para por aí, irmãos, ô passagem maravilhosa. Quem os condenará, verso 34? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Eu gosto, irmãos, porque dessa passagem, verso 36, por quê, irmãos? Porque por mais que nós sejamos justificados, irmãos, a dificuldade ela vem na nossa vida mesmo. Não adianta. Nós somos entregues à morte todos os dias, irmãos, e por mais que a gente esteja vivendo em um mundo, irmãos, que tenta acabar com a igreja, eu não estou fazendo de vitimismo, irmão, até porque eu sei quem está do nosso lado, irmão. Não estou querendo te convencer de nada, não estou querendo te preocupar. Não, irmão, mas é nítido. Nós vivemos num mundo que a mídia, tudo quer acabar com a igreja. O propósito é esse. E nós vivemos isso, irmão. É por isso que eu brinco de eu parecer um bandido aqui falando de prosperidade, porque às vezes pega um corte, vai falar de homossexualidade dentro da igreja, às vezes um corte o cara me bota na cadeia. Por quê? Porque eu li a Bíblia. Mas, irmãos, nós não tememos isso. Por quê, irmão? Porque o verso 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Eu não faço parte, irmãos, de uma igreja militante, eu faço parte de uma igreja triunfante, porque eu sei aquele que está do meu lado, eu sei quem me ordena, eu sei quem me governa, irmãos. Eu não tenho medo, se ele me justificou, irmão, quem vai querer me condenar? E tudo isso pela palavra de Deus. E hoje, eu dei aula no Ministério Infantil, eu gosto de falar a respeito disso, irmão, porque a sua igreja, ela ensina as crianças. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu não abro mão desse Ministério Infantil, às vezes eu não sei porque, às vezes eu sei. Como é bom, irmão, ensinar para esses meninos, não tem... Pensa nos meninos que aprendem. Semana passada eu dei aula para eles, falando a respeito de Jesus ser batizado, onde João Batista batizou Jesus, e eles assim, nossa, o Jesus teve que ser batizado. Irmãos, eles aprendem, é coisa maravilhosa, mas não deixe de trazer seu filho para a igreja, não. Porque eles aprendem. Hoje a gente falou da tentação de Jesus. De Jesus ser tentado. E eu estava falando, irmão, e eu ajudo vocês que são pais, tá? Porque a gente ensina o menino a não mentir, né? Ó, você é tentado a mentir, você não mente. Seu pai fala para você lavar a louça, você lava, né? A gente ensina o menino aqui no caminho, né? Aí, se caso, você só ajuda aí também, né? Aqui a gente faz a nossa parte, irmão. Em casa você faz a sua. Aqui a nossa a gente faz, você pode ter certeza. E a gente falando a respeito da tentação de Jesus, irmãos, e a gente não pega leve no sentido, entenda o pegar leve. A gente prega a palavra. A gente não prega com jeitinho. A gente fala na linguagem deles, obviamente, mas a gente prega a palavra, a gente prega sobre fé para eles. A gente prega sobre santidade para eles. Lucas, os meninos têm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, vocês pregam isso? Pregamos. Irmãos, como é bom você ver o resultado disso. Mas eu não estou fugindo do assunto, não. O que eu quero dizer é porque a gente falou da tentação de Jesus. E na aula de hoje, eu mostrando para eles que o diabo usou o que para tentar Jesus? Você já parou para pensar nisso? O que o diabo usou para tentar Jesus? Ele usou a palavra. Jesus passou 40 dias sem comer. Eu falei isso para ele. Aí um falou assim, nossa, eu não passo uma hora. Eu falei, calma, deixa eu dar aula, menino. Jesus passou 40 dias sem comer. A Bíblia fala que ele teve fome. E aparece quem? O diabo, aparece lá. E repare, irmãos, Jesus teve fome. E o diabo apareceu. Irmãos, a tentação ela vai vir no momento que na sua cabeça não era para vir, mas ela vem. A vontade de fazer coisa errada vem quando você não quer fazer mesmo. Ou às vezes, quando na sua cabeça você precisa fazer a coisa errada porque é a única solução. E o diabo fez o quê? Usou a palavra. Porque está escrito. Você pode transformar essa pedra em pão. Agora Jesus responde com o quê? Com a palavra. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja cheia da palavra. Ela é cheia do Espírito, ela é cheia da palavra. Eu não estou falando aqui para você arrumar briga na internet. Arrumar briga no Instagram. Nossa, eu vi pastor falar que nós somos pecadores. Deixa eu fazer uma pregação aqui no comentário para ele. Em nome de Jesus, nós não fazemos isso, amém, irmão? Arrumar briga no Instagram, não estou falando para você fazer isso, arrumar briga em comentários, arrumar briga no seu trabalho. Não, irmão, mas é você ter essa consciência. É porque Jesus também não arrumou briga com o diabo, não, ele estava vivendo a vida dele. O diabo veio, usou a palavra para tentar Jesus, e o Jesus usou o quê? A palavra. Não, mas também está escrito. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando alguém chegar e falar para você, não, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você vai falar, lê o versículo seguinte para mim, lindeza. Não, porque a Bíblia fala que se a gente falar que não tem pecado, nós somos mentirosos. Aí você fala, lê o versículo seguinte para mim, lindeza. Para quê, irmãos? Você é cheio da palavra, irmãos. Você vai ter essa consciência. Então, irmãos, às vezes as pessoas querem usar a palavra para dizer que nós somos pecadores e que a gente não vale nada. Mas a gente também usa a palavra para dizer quem somos. A gente também pode usar a palavra para dizer quem nós somos. Porque no verso 38 diz bem também, que diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O pessoal da música pode vir para me ajudar? Aleluia. Nada, irmãos, pode se separar do amor de Deus.
Eu vou te dizer, irmãos, a única coisa que pode separar dessa realidade de ter o Espírito Santo dentro de você é você mesmo falando isso. Porque eu vou te dizer, a própria palavra de Deus diz, Jesus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu vou te dizer, irmãos, ainda que você desista de você, Deus não desiste. E quantas parábolas nós vemos Jesus falar sobre isso, não é mesmo? Da dracma perdida, do filho. Quantas, irmãos? E aí eu volto naquilo que de fato eu preparei para ministrar nessa noite. Se você chegou aqui cansado, irmão, sobrecarregado, você veio no lugar certo, irmão. Você veio no lugar certo. Porque é aqui que você encontra refrigério. É aqui que você encontra força, é aqui que você encontra descanso. Não por minha causa, irmão, eu sou só um mensageiro. Isso eu tenho consciência. O bom do equilíbrio da palavra é isso. Eu sei que eu não sou pecador, mas eu sei que eu também não sou o salvador da pátria. Eu sou um mensageiro, usado por Deus, simplesmente isso, que prega essa mensagem. Mas agora, irmãos, é a mensagem da salvação. Não é uma mensagem qualquer, que não deve ser pregada de qualquer jeito. Você pode ficar de pé? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz no Evangelho segundo João, no capítulo 1, que todos quanto receberam Jesus, esses foi dados o poder a eles de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E a Bíblia também diz que Jesus tirou aquele que é filho do lamaçal de trevas, do império das trevas, e transportou ele para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei, irmãos, a realidade que você entrou aqui nessa manhã. E antes de orar por você, eu quero perguntar se você entrou aqui essa noite, irmão, sentindo que não vale nada, sentindo que você não presta. Eu quero perguntar se você entrou aqui e ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. E recebeu, irmãos, e entendeu essa noção, tem essa consciência de que você pode ser levado para outro lugar, de que essa vida de peso, essa vida de condenação, ela não cabe mais na sua vida, mas tem uma outra vida. Não que seja, irmãos, uma vida sem dificuldade, uma vida de qualquer jeito, não, irmão, mas é uma vida onde Deus está dentro de você. Uma realidade, irmãos, uma outra realidade. Quero perguntar se tem alguém aqui essa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de tomar essa decisão hoje, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e sair desse império das trevas e ser transplantado para o reino do Filho do seu amor. Tem alguém aqui? Ou alguém que uma vez já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas coisas aconteceram, circunstâncias surgiram, e você se desviou, mas hoje tem o desejo de se reconciliar com Ele. Tem alguém aqui essa noite que tem o desejo de se reconciliar com Jesus, ou de aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida? Aleluia. Todos salvos, todos justificados? Amém. Então, irmãos, esse momento que nós vamos fazer agora é para você. Hoje, irmãos, é culto de ceia. E ceia, irmãos, se você já faz parte aqui, você já ouviu várias e várias vezes que esse não é um momento de tristeza. Muito pelo contrário, irmãos, o momento da ceia é o momento que nós celebramos tudo que foi pregado nessa noite. Tudo que foi pregado nessa noite é celebrado nesse momento, irmãos. E eu amo isso, irmãos, porque nós vemos que foi uma ordenança de Jesus. O que foi uma ordenança de Jesus? A ceia. Um ato simbólico, irmãos. Sempre que eu falo sobre a ceia, eu gosto de falar a respeito disso. Por quê? Por que nós fazemos a ceia? E parando para imaginar por que Jesus fez isso, de falar que a ceia deve ser feita sempre. Porque, irmãos, nós vivemos uma vida de cura. Nós vivemos uma vida de prosperidade. Nós vivemos uma vida, irmãos, de autoridade espiritual, irmãos. Nós temos autoridade sobre as trevas, irmãos. Nós vivemos essa vida.
Nós fomos justificados, irmãos, mas tudo isso por um único motivo, por causa desse momento que a gente vai fazer, por causa de Jesus. Repare, irmãos, que o evangelho que é pregado aqui nunca é por causa do que eu fiz, por causa do que eu sou bom, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, irmão, foi por causa dele. A glória é para ele, é tudo para ele, irmãos. Mas eu gosto de pensar, irmão, que a glória é dele, mas a alegria é nossa. Mas a alegria é nossa, irmãos. Então os diáconos já podem distribuir os elementos da ceia. Você no seu lugar, você espera receber. Todos receberam? Amém. Esse momento, irmãos, é para você mesmo, para todos nós que somos filhos. Um momento de alegria, um momento que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Porque de fato, irmãos, Ele morreu, mas Ele não ficou lá. Ele ressuscitou. E você recebeu aí o cálice, que é o pão, o suco de uva. Nesse formato tão lindo, né, irmãos? É a primeira vez que eu faço a ceia com ele. E eu vou te dizer que já tem um tempo já que a sua igreja está fazendo ceia dessa forma, mas só hoje, dando aula para os meninos, que eu aprendi, de fato, como é que abre, né? Então, aproveitando, porque toda vez que eu abri o pãozinho a cair, eu tinha que pegar um pão, eu ficava com medo, irmão, porque eu achava que quando eu abrisse isso aqui ia cair. Não cai não, você pode girar, não é possível, vai cair agora, né? Não, você pode girar, irmão, que coisa, que glória, né? Então, para você não ter essa dificuldade aí, você pode só girar e vai dar certo. Esse momento, irmãos, é de tudo na igreja, irmãos. De tudo que acontece na igreja, esse de fato é o meu momento favorito, sabe? Porque é como se fosse a consumação, sabe, daquilo que Cristo fez. É a certeza de que foi real. É a certeza de que a gente não está aqui para brincar. É a certeza que você não saiu de casa, irmãos, para cumprir uma agenda. É a certeza de que você não saiu de casa, irmãos, e você não sai de casa aos domingos, nas quintas-feiras, simplesmente para cumprir um ato religioso. Não, você sai porque você sabe o que você está fazendo. Você tem consciência, irmãos. E no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Esse momento, irmãos, é em memória a Ele. Esse momento, irmãos, que nós pegamos desse pão, irmãos, e comemos em memória aquilo que Cristo fez. Então nesse momento eu quero convidar todos a comer desse pão. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice, irmãos, ele de fato representa uma nova aliança. Uma nova aliança, uma nova vida, um novo momento, recomeços, irmãos. Recomeços. Às vezes você já teve esse entendimento, nossa, eu sei que eu já fui justificado, mas hoje minha vida está toda errada. Eu declaro, hoje é recomeço na sua vida. Porque nessa nova aliança, irmãos, nessa nova aliança que nós estamos, Deus ainda tem interesse de transformar, de mudar. Eu ficava muito assim, mas depois se eu errar, depois que eu fui justificado, se eu errar aquilo que eu preguei, irmãos, pede desculpa e segue. Mas e eu que mudei de vida, eu que fiz coisas erradas, irmãos, é tempo de recomeço. Você está nessa nova aliança tem uma nova história, nessa nova aliança tem uma nova fase, nessa nova aliança tem novos momentos, tem recomeços, tem tudo o que você precisa. Então, irmãos, beba esse suco de uva nessa consciência de que essa nova aliança faz parte da minha vida e da sua vida. Aleluia! Eu fui comprado. Aleluia! Estamos em Cristo. Te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, por essa realidade. Não há mais condenação, Pai, sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Te damos graças pela sua palavra, te damos graças por aquilo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Muito obrigado, porque estamos saindo daqui melhores do que nós entramos, por causa do Senhor e por causa da sua palavra. Nós te louvamos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Você foi edificado com essa palavra? Eu fui tremendamente abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastor Lucas. Coisa linda do papai. Como é bom ver, irmãos, o fruto do trabalho, né? Como o Lucas mesmo tem testemunhado aqui, você falar assim, poxa, mas ele falou que ele se converteu aqui. Olha, esse menino desse deve ter o quê? Uns 18 anos? Te ajudei agora. Agora eu te ajudei. Você sabe que quando nós começamos aqui, quando eu assumi a igreja, e o Senhor ia dando as direções a respeito das pessoas, né, daqueles que eram vocacionados, aqueles a quem o Senhor falava, chama ele para perto, ensina, treina. Às vezes nem eles acreditavam. E certa vez eu recebi, e não foi uma nem duas vezes, pessoas que chegavam na igreja depois, mais velhos, mais maduros ou mais vividos, eles sentavam e viam os meninos, como muitas vezes diziam, ministrando e pregando. E teve um deles que se encheu de coragem, me procurou no final do culto para dizer, claro, já dizendo assim, estou indo embora e não volto mais, né? Eu não sei como é que você consegue colocar meninos no púlpito para pregar. Mas a Bíblia diz que a soberba ela precede a queda, né? O coração altivo, a altivez, a Bíblia diz que o Senhor resiste. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor trata, recebe, promove. Fique pronto, sabe, existe uma responsabilidade nessa igreja, na sua igreja, das pessoas que sobem nesse púlpito para pregar. Talvez você possa até ficar percebendo e se perguntando, mas por que o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal, que está na cidade, ou que chegou, que vai em todo lugar, nunca veio na minha igreja. Irmãos, a gente não se move assim, pelo movimento do mundo, não. E eu não estou fazendo crítica a ninguém, amém?
Eu só estou te dizendo que existe um compromisso, uma responsabilidade no que diz respeito à nossa família, ao Ministério Verbo da Vida, de nos certificar, como o pastor Lucas falou, de que ninguém venha para cá pregar o que acha, o que pensa, ainda que tenhamos a capacidade em Deus de ter bons pensamentos, de achar direito, mas o nosso compromisso é pregar a palavra, nada mais e nada menos. Então, fechando esse parênteses, eu celebro em Deus quando eu posso me assentar e receber da vida dos ministros dessa casa. Amém? Alguém também já me perguntou, pastor, você quase não prega na igreja? Eu vim no culto, eu vou ver o pastor pregar. Quando é que o senhor vai pregar? Eu quase não vejo você pregar, não é por falta de vontade não, tá bom? Nem porque falta palavra também não. Mas tem muitos ministros poderosos e bons nessa igreja, amém? E é muito bom você poder ser tocado pela unção individual, a unção que Deus coloca na vida de cada um dos ministros. Você vai ouvir evangelistas pregando aqui, você vai ser tocado pela unção do evangelista, você vai receber da vida de pessoas que têm um chamado profético, chamado de mestre, os pastores, amém, irmãos? Então abra o seu coração e fique certo de que você está num lugar seguro. Dito isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 9, nós estamos entrando agora no nosso momento de dízimos e ofertas, amém? Você fica feliz com esse momento do culto também? Aleluia, a gente não para o culto para falar de dízimo não, a gente continua o culto através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu certamente vou pegar uma carona aqui nessa mensagem poderosa do pastor Lucas, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, por favor. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e isso eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, aquele que semeia com fartura, com abundância, que também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com... Presta atenção no versículo 8. Deus pode, diga, Deus pode. Você crê que Deus pode? Pode o quê? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, aleluia, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha, Deus pode fazer você superabundar em tudo, em todas as áreas. O desejo de Deus, irmãos, é que eu tenha para mim e que eu tenha para dar, que você tenha para você e que você tenha para dar. Isso é superabundar, isso é o significado de superabundar. Não é ter só o suficiente para viver e mais nada. Não, eu tenho para mim e eu ainda tenho para dar. A Bíblia diz que Deus pode fazer isso por nós. E aí diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu não sei se você entende o que você lê. Eu não sei se você entende tudo quando a palavra está sendo lida. Mas esse versículo, por exemplo, diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Pastor, qual é a diferença de semente e de pão? Por que a Bíblia está dizendo que Deus ele dá semente ao que semeia e dá pão para alimento? Porque nem tudo que chega no meu bolso, irmãos, é pão. Alô? O recurso financeiro, a provisão que chega na minha vida, ela não pode ser só pão para mim. Ou seja, só para me alimentar, só para suprir as minhas necessidades, só para pagar a conta. Nem um amém? Trabalhar só para pagar contas não é de Deus não, irmão. Deus tem vida abundante para você. O problema é que quando essa consciência não chega, a gente entende que todo o dinheiro que chega na nossa vida é pão, é só para comer, é só para mim. E aí, a Bíblia está dizendo, olha, o mesmo Deus que dá pão para você comer, Ele também bota semente no seu bolso para semear. Para que você não tenha que ficar comendo as suas sementes. Amém? Agora, a Bíblia diz que Ele dá semente ao que? Se Deus não encontrar no meu coração a disposição para semear, para que Ele me daria semente? Se toda semente que Ele bota no meu bolso eu transformo em pão, por que Ele me daria novas sementes? A Bíblia está dizendo, o que dá semente, fica tranquilo, Ele também dá pão. Então quando você lançar a sua semente, fique tranquilo, o Deus que deu a semente não vai deixar faltar o pão. Amém, irmãos? Segue comigo, versículo 11, como o pastor Lucas ministrou aqui, não é pecado falar não, viu? Nem ler. E não se sinta condenado com o que você vai ver agora. A Bíblia diz assim, enriquecendo-vos em tudo.
Oh, aleluia. Não é crime, né, pastor Lucas? Não é não? Ser rico, né? É crime, gente? Não é não, né? Enriquecendo-vos em tudo com um propósito, ou para. Enriquecendo-vos em tudo para que Deus vai nos enriquecer? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu entendi então, pastor Lucas, que eu posso ser rico, então eu vou orar para Deus me enriquecer. Pronto, ele vai ouvir a sua oração. Agora responder passa por aquilo que ele sonda no nosso coração. Porque ele está dizendo assim, você pode ser enriquecido, eu desejo que você seja enriquecido, mas existe um propósito para isso. Você está pronto para o propósito? Porque se eu não estiver pronto para o propósito, por quê? Porque cargas d'água Deus me daria em abundância, se eu vou represar as águas que Ele está derramando sobre a minha vida. Quando a vontade de Deus é que essas águas que me molham, também possam molhar a outros. Que eu não seja uma represa, mas que eu seja um rio, onde as pessoas que passarem por mim ou estiverem perto de mim também possam beber dessa água. Também possam ser saciados por essa água, também possam ser socorridos por essa água. Então a Bíblia diz, Ele pode nos enriquecer, Ele quer nos enriquecer, agora é enriquecendo-nos em tudo para um propósito, que é a generosidade. Quando eu ando em generosidade, irmãos, e generosidade fala sobre isso, sobre você se doar, sobre você se permitir abençoar alguém. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente chegando na família, e talvez você está chegando aqui, e às vezes algumas coisas são novas no verbo da vida para você. Eu não sei se você já se perguntou, mas para que servem essas cestinhas que ficam aqui na frente? Alguém já perguntou? Amém, tá vendo? O Espírito Santo não nos deixa enganados. Nós, como verbo da vida, nós temos um entendimento, irmãos. Nós não pagamos pela palavra que ouvimos. Vou dizer de novo, você não paga pela palavra que você ouve. A instrução bíblica é o que você recebeu de graça dê. Então nenhum ministro do verbo da vida sobe aqui esperando receber uma oferta. Posso ouvir amém? Receber um pagamento pelo tempo que está aqui ministrando. Nós subimos aqui, irmãos, porque entendemos que fomos chamados, vocacionados por Deus para isso. E é uma honra e um privilégio servir o corpo de Cristo com o dom e o chamado que Deus confiou a nós. Então nós não cobramos para pregar, nós não viemos aqui, a gente não vem para cá esperando receber uma oferta, mas nós somos ensinados pela palavra em Deus a andar em honra, a andar em generosidade. E sabe de uma coisa, eu não sei você, irmãos, mas tem palavras que salvam a minha vida. Tem, às vezes, de 50 minutos de ministração, uma palavra, Deus fala, essa é para você. Pega isso porque eu mandei, eu estou trazendo do céu fresquinho para você. Você já saiu do culto dizendo, essa palavra foi para mim? Meu Deus, irmãos, uau, como é bom quando a gente sai de casa, às vezes até sem expectativa nenhuma, e você chega, senta e a palavra vem, pá, no seu coração. E você fala, graças a Deus que eu vim. Palavras de salvação. Isso me salvou, isso me despertou, isso me tirou de um buraco, isso vai mudar o meu destino, isso vai mudar a minha semana. Irmãos, eu não consigo ser tocado pela palavra, ser abençoado, ser sabe, incentivado, instigado ao crescimento e não querer honrar a unção que está tocando a minha vida. Então não se sinta constrangido que eu vou te dizer, eu só estou te ensinando um pouco da visão da igreja. Nós somos ensinados, honre aqueles a quem Deus tem levantado para abençoar você. Não é errado, não é pecado, é bíblico. Dar honra a quem a honra é devida. Pastor, eu só honro os ministros dando oferta em dinheiro na vida deles? É claro que não. Mas às vezes, irmãos, essa é uma área da sua vida que você está desejando crescer, você está esperando um milagre, você está esperando aumento, você está esperando crescimento. Que tal experimentar o crescimento começando dando o primeiro passo? Porque a Bíblia diz, você vai ser enriquecido, você vai receber para um propósito, para que você ande em generosidade. Ah não, quem está precisando de oferta sou eu. Deus, levante alguém para me abençoar. Deus está te dizendo, dê o primeiro passo, se mova em fé. Quando você colocar a mão no bolso, você vai ver que o dinheiro que sai do seu bolso, ele não sai da sua vida. Ele vai voltar para você. Então, fechando esse parênteses, essas cestinhas ficam aqui para isso, para que se Deus tocar no seu coração e você se sentir estimulado, puxa vida, essa palavra, não, eu preciso me mover, eu preciso dar um passo, eu vou honrar essa unção que está tocando a minha vida. Fique livre, não fique com vergonha, isso faz parte da nossa visão. Amém? Então, eu costumo dizer até para os próprios ministros, os pastores, aqueles que estão no treinamento ministerial, eu como pastor, presidente dessa igreja, eu me recuso a sair de casa e não me certificar de que eu deixei uma oferta na minha carteira. Porque eu sei
que se eu estou me colocando à disposição do Senhor, certamente Ele vai me estimular, me impulsionar, me direcionar para abençoar a vida de alguém. É impossível, irmãos, Deus não te direcionar para abençoar alguém. Você recebe essa palavra? Você continua me amando ainda? Não estou pedindo dinheiro para você não, amém? Seja guiado pelo Espírito, porque guiado pelo Espírito sobrará e não faltará. Esse momento de dízimos e ofertas, pode trazer, por favor, o gasofilácio. Ele fala sobre isso, irmãos. Honra, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens. O que nos move nesse momento é honra. Você leu aqui, cada um, a Bíblia diz, Paulo diz assim, olha, cada um contribua segundo estiver proposto aonde? No seu coração. Por que é no coração e não na mente? Porque nesse lugar aqui, ó, nas nossas emoções, a gente pode ser enganado. A gente pode se mover emocionado, e emocionado você pode fazer aquilo que você não deveria ter feito. E emocionado você pode dar aquilo que você não deveria ter dado. E emocionado você pode fazer além da sua capacidade, movido por uma emoção que alguém te induziu, aí você ficou assim, todo mundo está fazendo, então eu vou ter que fazer também. Não se mova dessa maneira. Não se mova porque todo mundo está se movendo, não faça porque todo mundo está fazendo, sonde o seu coração. Pastor, por que o coração? Porque é nesse lugar que Deus fala com você. É nesse lugar que o Espírito Santo mora, habita, dentro de mim, dentro de você. Mas a Bíblia fala que enganoso é o coração. Não, essa era a condição velha, da antiga aliança, antes de Jesus. Aí o profeta diz, mas o Senhor, assim diz o Senhor, vos darei um coração novo. Jesus já veio, nosso coração já foi transformado, o Espírito Santo habita em nós, então eu posso sondar o meu coração. Pai, qual é a direção para hoje? Quanto o Senhor quer que eu semeie hoje, que eu oferte hoje? Eu não estou falando dos 10% do meu dízimo, Senhor, mas eu quero fazer mais. Posso ouvir um amém? Você sabia que não é pecado você dar o dízimo e também dar a oferta? Porque tem gente que pensa, eu já dou meu dízimo, então está tudo bem, já cumpri o protocolo, já dei meu dízimo esse mês, não preciso mais participar. Sonde o seu coração. Aleluia. Deixa eu falar isso aqui, porque pode ser que alguém esteja precisando ouvir isso. Quando Deus te estimula a semear na vida de alguém, a ofertar na vida de alguém, e isso não é só daí para cá, na vida dos ministros, isso pode ser assim, no nosso meio. Pode ser alguém que está do seu lado, alguém que está lá fora, alguém que nem veio no culto, que Deus está falando amanhã, procure ele e semeie na vida dele. Quando Deus nos estimula a nos mover dessa maneira, a primeira coisa que o diabo tenta lançar na nossa mente é, deixa eu ver se essa pessoa está precisando. É assim ou não é? Quando não é assim, o que ele lança na nossa mente é, deixa eu ver se essa pessoa merece. Não, fulano, deixa eu ver se merece a minha oferta, deixa eu ver se está precisando. E aí, avaliando assim, você pode cair no erro de olhar para o irmão aqui, o Espírito Santo está dizendo, vai lá atrás, e semeia na vida do Romero. Aí você fala, o quê? No Romero? O Romero é empresário. Você viu o carro que o Romero anda? Recebe aí, irmão. Eu dar uma oferta dessa para ele? Meu Deus, o que ele deve ter na carteira lá deve ser 10 vezes mais a minha oferta. Não, eu não posso fazer isso. O Romero não precisa. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer nessa noite para mim e para você? A gente não faz, o Espírito Santo não nos estimula a semear na vida de alguém porque esse alguém está precisando. Quando o Espírito Santo manda você semear na vida de alguém é porque você está precisando. Você recebe essa palavra? Então aí já não importa mais se o outro precisa, quanto ele tem no bolso, a casa que ele mora, o carro que ele anda, sou eu que estou precisando me colocar nesse lugar de obediência. Senhor, o Senhor está me estimulando, eu estou sentindo o meu espírito que é para semear, eu vou semear, o que ele vai fazer, o que isso pode não mudar a vida dele em nada, mas eu vou ser obediente à direção que o Senhor está me dando, porque eu preciso. Amém, gente? A Bíblia diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ei, Deus pode suprir você em tudo. Ele não somente pode, como Ele quer, mas o que Ele espera de mim e de você é que a gente sonde o nosso coração e a gente realmente avalie se nós estamos sendo encontrados por Ele nesse lugar de obediência, onde existe disposição, coragem e fé de crer que o dinheiro, que a semente, que aquilo que eu estou lançando vai voltar como uma colheita extraordinária para a minha vida. Você está pronto para participar desse momento do culto?
Então fica de pé no seu lugar e com alegria. Se você trouxe o seu dízimo, quer depositar no gasofilácio em espécie, o envelope está aí para você. Se você quiser fazer por modo eletrônico, está aqui o Pix. Mas vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Aleluia, te damos graças, Pai, por sua maravilhosa graça que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai, por cada dízimo, por cada oferta depositado no gasofilácio, Pai, as transferências que foram feitas para a conta da igreja. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades dessa casa, assim como tem suprido a necessidade do seu povo, dos seus filhos. Essa é uma igreja próspera, Pai, porque nós, os seus filhos, somos prósperos. E mais uma vez, Pai, em fé, profeticamente, eu quero declarar aqui: não haverá no nosso meio quem tenha falta, Senhor. Teremos para nós e teremos para dar. Mais uma vez em fé eu quero declarar melhores empregos, melhores salários, portas sendo abertas, promoções chegando, Pai, grandes negócios sendo fechados. Sim, Senhor, eu declaro grandes negócios sendo fechados. Os empreendedores do reino, Pai, prosperando de uma maneira extraordinária. Visões, talentos, os teus filhos serão encontrados no meio da multidão, Senhor. Eles serão destaque nos seus locais de trabalho. Os melhores empregadores e os melhores empregados, aqueles que carregam, Pai, uma consciência de que foram chamados para fazer a diferença onde estão, ser luz aonde são. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós te louvamos por isso. Eu oro também, Senhor, por sabedoria do alto, na administração de cada um desses recursos. Eu oro, Pai, por sabedoria do alto, responsabilidade, Pai, para poder administrar, que esses recursos continuem sendo transformados em vidas alcançadas, famílias restauradas, seus filhos sendo assistidos, Pai, a assistência social continuando a ser feita, Pai. Não faltará, sobrará, teremos para nós e teremos para dar. É o que eu te louvo, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmão.